favor, esconder seu amor. Não temerei se o mar se levantar, fortes ondas a quebrar sobre a minha embarcação. Meu altar da escuridão, só em ti confiarei. Sei que eu não me jogarei, tu comigo estás. Tu és bom, tu és bom, tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom, tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom, todo tempo tu és bom. Vou confiar, acreditar sem ver. Estamos aqui no louvor com a Ana. Linda! Agora eu tô com vergonha. Ela já cantou aqui, diz que é amado sou. Vamos só o refrão. Tu ensina pra gente, Olha o vai. cabelo da tia, tá igual o seu. Olha que lindo! Lembra dela, filha? Não. Esqueceu dela? Ih, ela te pegou no colo. É. E Vai aí, no café? tudo bem? Só um minutinho. Que lugar que tá, mãe? Ela mora em Caxias. É rica? Não, aparelho. Ela falou, perguntou se você é rica. Eu falei, ela é rica, sim. Oh, meu Deus! Rica do amor de Deus. Não, Ah, parede bonita. Como é que estão as coisas aí? Obrigada, amor. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fecha a portinha aí, por favor. Obrigada, amor. Não, você... Não. Rapidinho, filha. Tá tudo bem aqui. Essa fase de desafios, né? Aham, só um minutinho. Voltei. Mandei as crianças para minha mãe, pedi Thiago para levar elas para lá. É, Ju. Não, a gente tá bem, graças a Deus. Tá vivendo essa quarentena aí, não tá fácil. É um desafio, né? Mas, assim, os desafios que a gente tinha permanecem. Não, como eu falei com você, não tem me abalado dessa forma. É ruim ver o que está acontecendo aí, né? A situação das pessoas doentes e tal. Aí, claro que realmente abala, mas, no geral, a gente está bem, graças a Deus. Amém. Você? Tudo bem, tudo ótimo. Como a gente conversou lá no telefone, pelo celular, é um tempo literalmente onde a gente precisa voltar os nossos olhos para Deus. Eu acho que esse tempo que a gente tem vivido é nada mais do que uma oportunidade que Ele está nos dando da gente literalmente entender definitivamente que a nossa dependência precisa estar nele. E eu sei que parece meio bobo isso que a gente está falando, essa questão de falar que, talvez todo mundo sabe disso, né? Que a nossa dependência está em Deus. Mas, de fato, a gente precisa viver essa dependência em Deus, né? Porque é diferente da gente falar que a minha dependência está em Deus e a gente colocar em prática a nossa dependência em Deus. E eu acho que esse tempo, literalmente, tem nos mostrado que é o momento da gente se analisar, da gente se avaliar e ver literalmente aonde que a nossa fé está. Eu falei isso para a minha liderança, para os meus líderes, e é o tempo de você analisar onde está o nível da sua fé, aonde está o termômetro da sua fé. Entende? Porque é a hora de você colocar a sua fé em ação, é a hora de você declarar a palavra de Deus, é a hora de você literalmente mostrar para o mundo que você é diferente. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te faz diferente, você é a luz desse mundo. E é o tempo da gente mostrar para o mundo que nós estamos aqui para fazer a diferença, para a gente tocar em pessoas e mostrar para elas que nós temos algo diferente para
transmitir para elas, para a gente trazer essa paz através do Espírito de Deus, né? Uma paz que o mundo não dá, é uma paz onde muitas pessoas têm tentado buscar em outros lugares e não têm achado, porque têm buscado em lugares errados, mas nós estamos aqui para ser a boca de Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança dele e que a palavra também falou que nós faríamos obras maiores do que Jesus fez aqui na terra. Então, é o tempo, literalmente, de a gente falar: eu tenho a bandeira, eu sou diferente, o Espírito Santo está em mim. E eu acho que é o tempo realmente de a gente não mais se calar, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas dizendo que não, eu sou cristã, eu confesso a palavra, eu creio em Jesus, mas agora é o tempo, é o tempo. E as redes sociais estão aí para isso. Eu costumo dizer, eu falei isso, né? Eu falei isso para a minha liderança. Olha a oportunidade incrível que nós temos. As redes sociais estão aí, a gente consegue alcançar pessoas do mundo, milhares de pessoas, e a gente consegue tocar em muitas pessoas ao mesmo tempo. A nossa igreja, ela tem transmitido o culto online, e eu sei que a Maranata também está transmitindo. E os nossos apóstolos, eles têm... Apóstolo, você está aí? Eu acho que a minha apóstola entrou na live. Apóstola Hanna? Olá, boa tarde. Aqui. Acho que ela entrou aí, ó. Vi agora. Os nossos apóstolos, eles têm feito todos os domingos e quinta-feira, né, os cultos online, e tem sido poderoso. O Facebook tem sido uma ferramenta poderosa. Nós temos alcançado famílias através do Facebook. E eu acho que é realmente o tempo de a gente trabalhar. As pessoas têm falado: mas agora a igreja de Cristo está fechada, a igreja não tá aberta. Muito pelo contrário, nós estamos trabalhando ainda mais, sabe? É o tempo de a gente trabalhar ainda mais, de a gente mostrar que nós estamos aqui, que a igreja pode estar, a porta pode estar fechada, mas o corpo de Cristo permanece. Não há distância em espírito, não há. Entende? Então, nós estamos aqui, ó, um exemplo disso. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Tem pessoas entrando agora porque querem ouvir, estão com fome da palavra de Deus. E é isso, é um ajudando o outro, é um incentivando o outro, assim como a igreja de Atos. E é isso. Já falei demais, fala um pouquinho. Me lembrei daquele texto que é 2 Coríntios 3,12, que a gente tem que mostrar nossa confiança, né? Tá sempre mostrando isso. Eu estou fazendo essa live, mas o meu objetivo maior sempre foi encorajar as pessoas. Como você conhece, já tem 2 ou 3 anos que eu estou nessa proposta do Reinvente-se, porque assim como você falou, eu entendi que, na verdade, as pessoas estão muito paralisadas, assim como a gente ficou, né? A gente se conhece, a gente viveu uma história, é a Juliane Nery, né? A gente emenda uma letra, mas ela é minha amiga há muitos anos, e nós vivemos juntas um período bem difícil das nossas vidas, e isso nos aproximou. A vida dela mudou completamente, eu admiro a forma como ela reagiu às adversidades da vida. Hoje ela cresceu, ela é pastora, a vida dela deu uma virada assim, e a gente vê como quando você se colocou à disposição e falou: não, eu vou reagir, as coisas começaram a acontecer, coisas que a gente nunca imaginou, né? Que mas a gente nunca conversou sobre isso. Sempre viu, é claro, uma pessoa de Deus e tudo isso. Mas a minha proposta, Ju, eu vou deixar isso aqui gravado, vou colocar no YouTube. Então, eu não estou preocupada só com a live. O meu trabalho vai além da live, ele vai continuar. A entrevista para que é como se fosse uma entrevista. Você contasse um pouco da sua história, mas que fique gravado. Porque no Reinvente-se, eu sempre levo alguém que, para mim, tem uma história inspiradora. Porque o que eu entendo hoje é que não falta técnica, não falta curso, não falta especialização. O que está acontecendo com as pessoas
é um desequilíbrio mesmo, um desajuste emocional e espiritual, que a gente sabe que vem de o emocional derruba o seu espiritual. Se você não está alicerçado, você não vive o que fala, você desanda e aí não tem negócio que dê certo, não tem nada que dê certo. Então a pessoa não sabe o seu propósito. Então ela fica, uma hora ela quer abrir uma empresa, uma hora ela quer isso, uma hora ela quer... No fundo ela não sabe nem quem ela é. Isso. Então, a proposta do Reinvente-se é essa. E o Reinvente-se eu trabalho 4 pilares, que o primeiro deles é reaja. Se você não reagir, você vai ficar naquela areia movediça. Isso. Não é? Então, e eu queria que você contasse aqui pra gente, Ju, baseado toda essa história aqui nossa, toda essa live, é baseado num texto que eu coloquei até. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Para que a gente possa se reinventar com esperança no que é correto, né? Porque a esperança eu posso esperar em qualquer coisa. Mas eu estou esperando em quê? Até onde a minha esperança está alicerçada ou firmada na pessoa certa? Porque eu entendo, e a gente sabe que eu estudo muito sobre esperança. E a palavra esperança, ela não vem não é esperar, é do verbo esperançar. E aí, me esperançar é esperar com expectativas, né, em Deus, né? Vamos pensar, vamos trazer para a origem da palavra. Então, eu vejo na sua vida que em algum momento teve uma virada que você falou, não, agora ou vai ou racha, desse jeito não dá. E aí, como é que foi isso? Conta pra gente, assim, quem era a Ju antes e como é que era, porque a gente vê as pessoas... Só para concluir minha pergunta. Eu vejo que as pessoas hoje, elas idolatram mesmo, grandes nomes e se diminuem. Como se fosse assim, aquela pessoa, ela é uma referência, eu devo seguir a vida dela. Mas enquanto ela não tomar conta da vida dela, ela não decidir reagir para ela e acreditar nela, em algum momento, alguma coisa ardeu dentro de você que você falou, não, eu não estou dentro do que Deus preparou para mim. Conta um pouco para a gente da sua história. Talvez as pessoas não... Talvez não. Nem todo mundo conhece aquilo que a gente viveu e como que você era. Eu lembro que naquela foto, quando você foi ordenada... Não sei como é que vocês chamam aí, mas... Pastora... Ordenada. Aquela foto me marcou muito. Eu falei isso para você. Porque aquela foto me passou uma verdade. Ela conseguiu... Eu consegui sentir por dentro o que você estava sentindo. Eu não sei te explicar. Glória a Deus. E aí, conta aí pra gente um pouco. Então, a Juliane, de uns 4 anos atrás, né? 4, 5 anos atrás, na verdade, ela sempre teve muita dificuldade em reconhecer quem ela era em Cristo, né? E eu já vou levar logo para um ponto que é o que eu vejo a maior dificuldade das pessoas, que é a falta de identidade, né? Então, quando você não tem a sua identidade em Cristo, quando você não conhece realmente quem você é em Deus, isso vai gerar em você uma frustração, isso vai gerar em você uma insegurança, isso vai gerar em você um desânimo. E eu sempre tive muita dificuldade nisso. Eu sempre me comparei com outras pessoas, eu via outras pessoas bem-sucedidas, e eu não falo bem-sucedidas só financeiramente, não. Eu digo espiritualmente, porque eu sempre fui da igreja desde pequena, não nasci no lar cristão, mas minha mãe, ela se converteu, eu era pequena, então eu vou para a igreja desde os 7 anos, então desde pequena, 7, 8 anos. E aí... a minha dificuldade sempre foi essa, em ver as pessoas progredirem, e eu já tive algumas experiências nessas épocas, quando eu tinha dificuldade, mas as minhas experiências eram apenas experiências de momento, né? Algo momentâneo. Eu nunca consegui permanecer. E essa falta de permanência sempre foi uma falta de conhecimento, literalmente, em saber quem é Deus sobre a minha vida, a paternidade de Deus sobre a minha vida. E isso me gerou muita frustração, isso me gerou
uma frustração em achar que eu não era capaz de nada, que eu não poderia chegar a lugar nenhum. E quando você colocou o versículo de Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu achei incrível, porque há 2 semanas atrás eu coloquei esse versículo no grupo de líderes mulheres, né, da minha igreja, e foi um versículo que o Senhor me trouxe à memória, porque eu sempre tive esse versículo na minha cabeça. E para você que está me ouvindo, você pode chegar e falar assim, nossa, esse versículo é muito conhecido. E realmente é conhecido. E o que eu te pergunto agora, nessa tarde, o que te traz à memória? Existem promessas de Deus sobre a sua vida, assim como existem promessas de Deus para a minha vida. E basta a mim e a você querer viver o que Deus tem para a sua vida. Quando eu entendi isso, literalmente, eu passei de deixar, de valorizar o que as pessoas talvez achavam a meu respeito, o que a Juliane criava na minha mente sobre o meu respeito. E eu comecei a valorizar o que a palavra de Deus fala sobre mim. E aí eu comecei a literalmente a orar a palavra da maneira certa, a declarar a palavra da maneira certa. Eu tive um encontro com Deus de fato e isso me fez a permanecer e não mais viver numa gangorra, porque eu vejo muitas pessoas nesse desequilíbrio, né? Uma hora tá muito, nossa, eu tô muito crente e daqui a 2 semanas eu tô com a minha fé. Cadê a fé que eu tava 2 semanas atrás? E isso é uma falta de constância. E a minha vida era isso, era uma falta de constância. Mês eu tava muito crente, eu tava super envolvida, eu tava ali fazendo as coisas e outro mês eu, chutava o balde. E eu entendi que Deus não queria isso para minha vida. E, de fato, eu conhecia Deus, mas eu dei espaço para que Ele fizesse morada dentro de mim. E eu digo morada de uma maneira diferente. Morada de você abrir mesmo, estar vulnerável para Ele vir e mexer. Entende? Porque a vulnerabilidade, ela vai permitir que o Espírito Santo entre em você e coloque as peças no lugar certo. Porque tem muitas pessoas que não querem estar vulneráveis. São pessoas... É a rendição, né? Isso. Elas não permitem, elas não querem se expor. E a gente não pode ter vergonha de se expor, sabe? Para Deus, a palavra de Deus diz que quando Jesus... ele foi para o Pai, ele enviaria o Consolador. A gente não está sozinho. O Espírito Santo ele está aqui disponível para a minha vida e para a sua vida, para te ajudar a você a caminhar na direção que ele quer que você caminhe. Então, se você abrir espaço para ele te dar a direção, ele vai te dar. Ele vai te dar. Então, eu vejo que existe essa falta de vulnerabilidade. As pessoas elas estão vulneráveis para o mundo. Infelizmente, mas para Deus, elas não estão. Entendi. Você quer falar? Você falando, eu me lembrei de... Hoje de manhã, eu acordei com um texto, com aquela história de Pedro. Aquela história me impactou, foi uma das histórias que me fez... Quando eu li aquilo, eu falei, caramba, se Jesus falou isso para Pedro, foi quando eu vi que, na verdade, eu também era uma pessoa que vivia na igreja, tinha sido até líder de jovem, tudo isso, mas eu não sabia viver a palavra. Acho que por isso que a gente se identificou e se aproximou. A gente tinha problemas emocionais e a gente acabou ficando amigo. Uhum. Mas eu lembro que aquele texto, quando Jesus falou para Pedro assim, que o diabo pediu para ser andar a vida dele, e ele falou assim, eu orei e pedi para que sua fé não desfaleça. Eu sei que a gente vive uma outra realidade, a gente vive na nova aliança, e as coisas, de repente, não são dessa mesma forma, mas aquilo me chamou tanta atenção, porque Pedro era um cara que já caminhava com Jesus. Uhum. E aí Jesus fala assim, quando você se converter... Uhum. E quando você se converter, ou seja, Pedro caminhava, mas a conversão que a gente pensa é aquela conversão, né, de repente religiosa.
Mas eu vejo que a conversão do coração, a crença correta, É isso. é isso, É isso. né? É literalmente você abrir mão da sua opinião, opiniões formadas até mesmo dentro da igreja. Eu posso dizer que eu era uma pessoa muito religiosa, era o tal do bater o cartão. Ah, eu preciso ir para a igreja, porque se eu não for para a igreja, eu estou em pecado. Mas eu ia para a igreja não por prazer, mas por uma obrigação. E por quê? Porque eu não conhecia. A verdade era essa. E um ponto que eu entendi e que mudou literalmente não só a minha vida, mas a minha casa, a minha família, que é um versículo que eu vou carregar para o resto da minha vida, que quando eu entendi a revelação de fato desse versículo e quis colocar ele em prática, porque também tem essa diferença entre você entender o que a palavra fala e você praticar a palavra, tudo mudou aqui dentro de casa, que é Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Quando eu entendi isso, que eu precisava buscar o reino de Deus em primeiro lugar, acabou, mudou. Eu entendi que eu precisava abrir mão de muita coisa, entende? Porque as pessoas não querem abrir mão. Não querem. E é necessário abrir mão. Não tem como a gente viver num jugo desigual, sabe? É literalmente isso. Falando bem abertamente, é um jugo desigual. Você está na igreja, praticar o que a palavra diz, mas também estar com o pé no mundo e também querer praticar o que o mundo diz, o que o mundo faz, o que o mundo te oferece. E literalmente você não está colocando as coisas de Deus, o reino de Deus como prioridade. E eu entendi que eu precisava colocar em prática Mateus 6,33. E foi, de fato, aonde foi um divisor de águas para minha vida, onde eu entendi que era abrir mão de talvez ir para algum lugar e estar na igreja. Era abrir mão de acordar mais cedo e estar na igreja. Era abrir mão de chegar, de querer dormir a tarde toda e entender que o meu horário de estar na igreja aos domingos é 2 horas. E para mim, ok. Porque eu entendi, coloquei dentro da minha mente, do meu coração, que o reino de Deus vai ser a minha prioridade. Ninguém pode fazer por mim, ninguém pode fazer por você. É uma chave aqui dentro que eu preciso virar e que você precisa virar. Entende? Eu preciso querer e você precisa querer. Se a palavra de Deus me dá a direção que eu preciso buscar o reino de Deus como prioridade, e existe uma promessa após. As demais coisas eu vou te acrescentar. Não é eu e nem é você que está dizendo isso, é a palavra, é uma promessa. Ele vai acrescentar. Então eu vou crer. E você entende que esse reino é além da instituição igreja? É tudo. É toda a tua vida. É tudo, né? É tudo. É tudo. É literalmente Porque você... como que eu posso dizer? É a sua identidade, né? É a sua identidade. E olha que eu tô falando essa questão da identidade, que também é um ponto muito bom, que foi o que eu falei, que eu tinha dificuldade das pessoas me questionarem ou talvez me julgarem e tal. Quando você tem a sua identidade em Cristo, que você sabe que Ele te entende e Ele te conhece, e você sabe que Ele é o teu Pai, que Ele não vai te olhar com um olhar de condenação, que Ele não vai te julgar, que Ele não vai te acusar, mas que Ele está totalmente disponível para a sua vida 24 horas para te ajudar, que através do sacrifício de Jesus na cruz, o véu se rasgou, através do sangue dele, eu tenho livre acesso ao Pai, isso já me basta, entende? Então, é algo que a gente precisa tirar esse peso da gente, sabe? Eu vejo muitas pessoas carregando esse peso sem necessidade, porque ele já levou. Ele já levou. Então, hoje nós somos filhos e filhos que nós temos acesso literalmente ao Pai. E essa identidade, ela precisa estar estampada na nossa vida. Em todas as nossas ações, em todos os nossos gestos, como a gente se comporta, como a gente se veste, como a gente se fala, sabe? Como é a nossa comunicação. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser a luz, né? Então, se eu sou a luz, eu tenho que fazer diferença onde eu estiver. Não importa se eu vou poder abrir a minha boca ou não.
As pessoas, ao olharem para mim, elas precisam sentir que há algo diferente em mim. Muitas pessoas falam, ah, mas eu não tenho oportunidade de falar do amor de Deus no meu trabalho. Ah, mas eu não tenho oportunidade de falar de Jesus, de falar da palavra na minha família, porque eles não suportam ouvir a palavra, não suportam igreja, não suportam gente crente. Querido, querida, você não precisa talvez abrir a sua boca, entende? É algo que a gente precisa entender. Se tá, como que eu posso dizer? Isso se é uma identidade sua, se está estampada em você, se está fixado em você, só em você falar, só em você agir, você vai transmitir isso e talvez é muito melhor do que você abrir a boca. Tenha sabedoria e discernimento, peça a Deus discernimento. A palavra de Deus diz em Tiago, peça por sabedoria que Ele dá. Ele tem prazer em te dar sabedoria. Então peça, se você precisa de sabedoria para você agir como você deve agir, para atrair as pessoas, Ele vai te dar sabedoria. Agora só não fica estagnado, sabe? O Senhor, Ele te criou para um propósito específico. Ele me criou para um propósito específico. Além de você entender que você é um ministro da reconciliação, né? Nós estamos aqui, fomos chamados para trazer pessoas a Jesus, apresentar a palavra de Deus e mostrar para eles que Jesus, Ele morreu na cruz para nos dar salvação e vida eterna. Isso é fato. Isso, todo cristão precisa entender isso. É o meu papel, é o seu papel. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho a toda criatura. Mas o Senhor, Ele também te criou para algo específico. E você só vai conseguir entender o que Ele tem específico para a sua vida quando você saber a sua identidade nele. Agora, Ju, hoje você está com tudo muito... A gente percebe, eu principalmente que te conheci, vejo que você está com tudo muito firmado, muita convicção, muito, né? Mas esse processo, porque eu trabalho essa questão do reinvente, que eu falei. Você se reinventou como em todas as áreas da sua vida, eu vejo isso. Mas as pessoas acham que é como se fosse assim, você se reinventar, você partir para aquilo que tem que ser feito, você falou, olha, eu descobri, eu entendi que o texto de Mateus, que eu preciso buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. No início, isso foi fácil? Não foi fácil. Não foi. Não foi fácil. O que exigiu de você cumprir aquilo que Deus... Porque a Bíblia fala que o querer e o efetuar vem dele. Tudo vem dele. De certa forma, você ouviu algo, ouviu a voz do Espírito e falou, não, eu tenho que fazer. Como é que é essa parte? Porque, assim, eu falei com você, a gente sabe que existe um movimento de conformismo, muitas pessoas conformadas que não tem a ver com esse momento, já estava vivendo essa fase. E aquela coisa assim, você ouve uma pregação ali, ouve uma situação ali, ouve um curso ali, parece que você tem que... Mas você não quer fazer sua parte. E aí está o vazio. E você fica doido. Eu acho que é muita gente atirando para tudo quanto é lado. Entende? Atirando para tudo quanto é lado. E, no meu entendimento, isso é uma falta de direção do Espírito Santo. Né? É o que eu entendo. A intimidade com o Espírito Santo, ela vai te gerar uma confiança. Ela vai te gerar uma permanência. Mas você precisa ser constante. Entende? E o que me fez, no início não foi fácil, colocar as coisas de Deus como prioridade, mas eu entendi que eu precisava ter disciplina, sabe? A disciplina vai fazer você permanecer. Não tem como eu permanecer se eu não começar a ser disciplinada. Então, existe um processo. E durante esse processo, muitas das vezes não é fácil, mas para eu chegar no lugar aonde eu quero chegar, eu preciso entender que eu tenho que também valorizar o processo. E muitas pessoas não querem valorizar o processo, entende? As pessoas, elas não entendem que para eu chegar na fase adulta, eu primeiro fui criança. Ninguém nasce adulto,
entende? E as pessoas elas precisam entender isso. Existe um processo. E qual é o seu processo hoje? Eu te pergunto essa tarde, né? Você precisa analisar e entender qual é o seu processo. O meu processo era dificuldade na leitura da palavra. Eu entendi que eu precisava ser constante na leitura, entende? Ler a palavra, eu entendi que a palavra, ela é o meu manual, a palavra, ela é o meu combustível, a palavra, ela vai me guiar. Então, abri mão e comecei a ler a palavra. Eu entendi que ela é o meu norte. Ela é o nosso norte. Não tem como a gente dizer que eu creio na palavra, mas se eu não leio a palavra, eu não coloco a palavra em prática, eu não vivo a palavra. Entende? Então, assim, ela é o nosso norte. E valorizar isso vai fazer diferença para a sua vida. Muitas pessoas falam, eu quero ouvir Deus falar comigo. E aí vai para vigília. E aí vai para culto que quer ver revelação. E aí vai para isso, e aí vai para aquilo. Querido, querida, vai para o seu quarto. Tenha o seu tempo. Tenha o seu secreto com Deus. Ele vai se revelar a você. A intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, ela vai te proporcionar algo incrível. Ele vai se revelar com você e você não vai precisar de ninguém para ser o seu intermediador. Entende? Não que isso seja errado, muito pelo contrário. Deus usa pessoas e continua usando. Isso é lindo demais, é algo sobrenatural. Mas ele quer falar com você diretamente através da palavra dele, porque a palavra é a voz dele para a nossa vida. Então, eu acho que, infelizmente, os cristãos, eles não valorizam a palavra. Tá travando? O pessoal tá ouvindo a gente? Comenta aqui. Tá me ouvindo? Eu desativei. Ô, Ju, Oi. seguinte, vamos imaginar, as pessoas hoje estão muito paralisadas e agora num cenário muito pior do que o anterior. Então, eu chego, você traz toda essa palavra para mim e eu chego para você e falo, Ju, eu não consigo trazer à memória o que me dá esperança. Porque para você se reinventar, você começar a fazer o que tem que ser feito, você precisa acreditar em alguma coisa. E aí hoje eu até estava pensando sobre isso, porque a gente fala hoje numa psicologia positiva, olha, eu vou alimente pensamentos positivos, pense em coisas boas, mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque quando ela fala, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, mas quando você pega aqui em Romanos 4, 18, diz assim, ó, que Abraão, ele creu contra toda a esperança, ele creu, aqui ó, contra toda a esperança, ele creu. Vou ver como é que está na minha versão aqui. Ou seja, a esperança, o que ele via, não era suficiente para ele permanecer. Mas mesmo assim ele creu. Ele creu com uma esperança, e com certeza ele creu com uma esperança em algo que não era o que ele estava vendo, porque o cenário era ruim. Então, eu vejo assim, o que você aconselharia? Vamos pensar assim, o que você diria? As pessoas hoje têm muitas dúvidas do como fazer as coisas. Que a gente fala assim, crê, tem esperança, mas como? Como ter essa esperança? Como trazer essa memória? É só fechar os olhos e ela vem? Está entendendo a minha pergunta? Como que você faria isso hoje? Digamos que hoje você é uma empreendedora, você tem uma ótica, né? Eu posso falar diretamente sobre essa questão do empreendedorismo, porque... Pode, porque as pessoas estão vendo caos, só vê coisa ruim. E aí, não consegue esperar nada bom. Como que você está vivendo? Eu agora, Juliane, tenho a Zoe, né, que é através do Instagram. Antes eu fazia um trabalho fora de ser pastora e eu levava o especialista nos locais para fazer o exame de vista, vendia o óculos lá, depois entregava o óculos lá e
depois que eu virei pastora, foi uma direção que nós tivemos, eu e o Thiago, e nós paramos de fazer esse trabalho externo, abrimos mão disso, e nós só ficamos... Na verdade, eu voltei agora com a Zoe. Na verdade, eu nem estava usando a Zoe. E eu tive essa direção de voltar com a Zoe, que é um IG online, onde eu vendo óculos. E agora eu vendo só online e vendo particular, quando as pessoas vêm até mim. E tem sido um tempo muito difícil para todo mundo, né? A palavra de Deus diz que no mundo a gente teria aflição, mas que também nós tivéssemos bom ânimo, né? A palavra não diz que a gente não iria passar por nem por nada ruim. Ela não fala isso. Ela fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele já venceu. Então, eu acho que falta muito isso também nas pessoas. Entender que o Espírito Santo ele está disponível para te direcionar aonde você deve ir e o que você deve fazer. Aí eu volto na questão do relacionamento. Entende o que eu quero dizer? É do relacionamento com Deus, de você conhecer realmente a Deus, de você saber discernir a voz do Espírito Santo, entende? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai fazer você permanecer mesmo em meio ao caos. E aí eu volto agora falando da Zoe. E eu tive uma direção de voltar com a Zoe. Eu estava em casa, o Espírito Santo falou: volta com a Zoe. A Zoe, ela não vai te atrapalhar no que você tem, as suas responsabilidades com a igreja. Você não vai precisar ir para a rua, você vai conseguir administrar isso, então volta. E eu voltei com a Zoe, eu comecei a publicar, eu tenho um amigo que é pastor também, que tem me abençoado muito, ele tem editado as minhas fotos, e Deus, ele vai fazendo as coisas assim, sabe? Sem você esperar. E sem você esperar não, porque a gente espera, mas sem você, como que eu posso dizer? Ele te surpreende, né? Ele é um Deus que te surpreende. Quando você coloca a sua confiança nele, você entende, fala assim: Senhor, eu confio em você, eu acredito em você e eu dependo em você. Dependo de você. Eu sei que você é suficiente para mim. Eu sei que você não vai me abandonar, né? A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se a palavra diz que eu vou confiar na vontade dele e eu vou crer e esperar. Amém? Então, literalmente você saber a palavra, declarar a palavra e colocar a palavra em prática. Declarar com fé também. Porque não adianta você declarar a palavra só por declarar. A sua fé, ela precisa estar ativa. Amém? E aí, essa questão da Zoe ainda não, não bombou. É um processo, porque, infelizmente, as pessoas, para fazer o óculos, ela precisa ter o exame de vista e os médicos pararam, não estão trabalhando, né? E eu tenho feito óculos, mas bem pouquinho, porque já de pessoas que tinham o exame de vista. Mas, assim, aquela paz que excede todo entendimento, que é o que a palavra nos garante, essa paz, ela permanece na minha vida, entende? Então, essa paz, ela precisa permanecer na nossa vida. Naquele que diz que crê em Deus, que diz que crê em Jesus, que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, a palavra, ela nos promete isso. Se você for, como que eu posso dizer? Eu ia falar sobre dízimo e oferta agora, já ia entrar em dízimo e oferta. Tô aqui já passando 360. Se você for leal no seu dízimo e na sua oferta, a promessa para a sua vida é que ele não vai te desamparar. Então, não troque as suas prioridades, entende? Não é no momento de dificuldade, de aperto, que você vai deixar de honrar o Senhor com o seu dízimo e as suas ofertas para pagar uma conta. Aí também não tem como você chegar e querer algo de Deus, porque você não está colocando as prioridades de Deus em primeiro lugar. Porque a palavra, ela te promete isso. Se você for fiel à palavra de Deus, há uma promessa para a sua vida. Que ele vai guardar a sua casa, que ele não vai deixar nada faltar. Então, isso tudo engloba o que eu estou dizendo. E a Zoe, ela, em nome de Jesus, eu já declaro que ela vai deslanchar quando isso tudo acabar. E eu estou caminhando, tenho feito postagem, recebo sempre direct.
Mas, voltando, a palavra é em 1 Coríntios 2,16, diz que nós temos a mente de Cristo. É. E se eu tenho a mente de Cristo, eu preciso pensar como Cristo. Eu não vou alimentar a minha mente com as coisas desse mundo, entende? Então, isso tudo é conexão. Uma coisa tá ligada à outra, sabe? Uma coisa tá Aqui, ó. ligada à outra. Fala. Aqui diz que eu estava lendo Romanos 4,18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Uhum. Ou seja, contra. É interessante, em esperança ele creu. Porque. E aí ele creu em quê? Ele não creu no que ele era capaz de fazer. Ele não creu nas suas próprias forças. Uhum. Ele creu naquele Deus que ele conheceu. É a E aí que. dependência. Entende o que eu falo? É a A dependência. Você falou de uma. dependência. Você falou da confiança. Em quem está a nossa confiança é dali que nós vamos esperar. É isso. É dali que nós vamos colocar a nossa esperança. Então, às vezes, trazer à memória o que te dá esperança não é você ficar lembrando de coisas que você fez. É isso. Só. É isso. Coisas que Deus fez. É isso. É isso. Tanto para Na que palavra, a gente tem na palavra quanto na sua própria vida. O que Deus fez na vida? É isso. A Elisângela está nos ouvindo, tem várias pessoas nos ouvindo. Uhum. E quem vai ouvir ainda, o que Deus já fez na sua vida e na vida de outras pessoas que você conhece, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. É isso. E nós somos amados dele. Então, na verdade, o cansaço ele tá, né, Ju? Eu percebo isso, em você ficar tentando achar saídas e achar esse fato que vai te trazer essa esperança. Mas essa esperança não está no que você está vendo, nem no que você está ouvindo. Né? A palavra diz também, lá em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe? Então, é a questão de você não permitir que o medo te paralise. Entende? O medo, ele vai te paralisar. O medo, ele não vai permitir que você dê um passo adiante. E quando eu entendi isso e comecei a travar essa guerra, literalmente, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele nos deu uma autoridade no nome de Jesus, então a gente tem essa autoridade para repreender tudo que não provém de Deus, tudo mudou. Eu comecei a literalmente abrir a minha boca, declarar a palavra, entender que essa ousadia estava liberada para minha vida e que o medo, ele não é capaz de me tocar. Ele pode tentar. Satanás, ele vai tentar. Tentar é uma coisa, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque eu sei quando é ele e quando não é. É a questão de você saber, você ter o discernimento, de você discernir. Aí volta a questão de você ter o quê? A intimidade com o Espírito Santo. Porque quando você é íntimo, você conhece a voz do Espírito e você vai detectar quando é a voz do Espírito e quando não é a voz do Espírito. Verdade. E também um texto que me ajuda muito a filtrar, Ju, é Filipenses 4. É você parar e pensar, esse pensamento é puro, é amável? Isso, muito bom. De boa fama, tem a ver com que Deus é bom. Então, se esse pensamento é ruim, está na palavra, está trazendo algo que não é da palavra, não é verdadeiro. Então, só vai trazer esperança. Vai de acordo. O tempo inteiro ele quer tirar a nossa esperança. Por exemplo, lá em 2017, o Espírito Santo falou para mim, para tudo, para de trabalhar. Eu sempre trabalhei, você me conheceu. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus. Eu falei para você, a pior fase de quarentena na minha vida foi aquela. E à medida em que eu fui crescendo e eu fui praticando a palavra, tem uma pessoa que escreveu aqui, a fé... Deixa eu ver. São passos de fé e confiança. Sim, são passos de fé e confiança. E cada vez que você dá um passo de fé e a coisa acontece como diz a palavra, você tem mais fé. Né? Você tem mais autoridade. Mais ousadia. Mais ousadia. A autoridade Deus já te deu, né, na verdade. Mas você exercita essa autoridade com mais convicção. É isso.
Então, é muito interessante esse crescimento. É claro que eu também estou em crescimento, você, todos nós estamos num processo de amadurecimento. A gente não E a está em palavra de Deus nenhum. diz que nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, né? Então a gente precisa entender que a gente está em processo de crescimento, de aprendizado, e é algo que nós precisamos ser humildes, né? Porque aonde não tem humildade está o orgulho precede a queda. Então é isso que a gente precisa também ter muito cuidado, né? Alguém quer fazer uma pergunta aí? Alguma pergunta? Mas pode falar, desculpa, Ana. Não, Mulher fala pra caramba. Eu Duas também mulheres. tô falando muito. Vem cá, tem hora para terminar? A gente nem combinou, né? Já tá Acaba daqui a 9 minutos. Se você quiser, a gente volta para fazer uma oração. Você já quer orar? Não, queria ver se alguém tem alguma pergunta, mas eu queria reforçar que nesse momento, o que eu acredito, como eu falei desde o início, uma amiga minha falou assim, você tem sido profeta há alguns anos, porque eu tenho falado, eu fui olhar agora a divulgação do meu Reinvente e estava escrito assim, na primeiro Reinvente, em tempos de crise, reinvente-se. E como se reinventar em tempos de crise? E nesse evento, eu te falei que eu trabalhei sobre essa questão de que o se reinventar não tem a ver com as circunstâncias, com especializações, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com crenças. Então, o que a gente quer, e hoje, e todos os dias, todas as pessoas que têm tentado, de alguma forma, te encorajar, é que você acredite que você, primeiro, é amada por um Deus que mandou o filho dele morrer na cruz para nos salvar e nos dar vida eterna, mas não só vida eterna, vida plena aqui. Claro que teremos desafios, dificuldades, mas depende da forma em quem sua confiança está. Então, se reinventar significa, mesmo apesar da dor, mesmo apesar da tristeza, da perda, você acreditar, não, em Deus eu posso. Mas você não pode perder a essência de quem você é. Como a Ju falou no início, ela não sabia quem ela era. E aí fica mais complicado. Eu também não sabia. Aí você vai falar, mas como que eu vou saber? Na palavra. É isso. Buscando a Bíblia. É literalmente você se expor. É a questão da vulnerabilidade que eu falei lá no começo. Né? Seja vulnerável. É se render mesmo, falar assim, até aqui eu tentei com as minhas forças, eu não consigo esperar em mim, eu não consigo ter fé em mim, sua fé está baseada em quê? Porque as pessoas falam, eu não consigo ter essa fé. Porque fé na fé não dá, a gente tem que ter a nossa fé alicerçada em Deus. Eu tive muitos anos, tinha hora que eu falava assim, gente, mas que fé é essa? Fé em que? Eu não estou entendendo, como é que se tem fé? Porque fala assim, você tem que ter fé. Eu falava, eu não sei ter fé. Compra? É a questão da esperança. A sua esperança, ela está baseada em quê? Nas circunstâncias, na sua própria força? Entende? Eu tô abrindo meu coração. Eu tinha todas essas dúvidas. Eu falava, eu não sei, vou ter fé em quê? Eu vou buscar. As pessoas falavam para mim, tanto que quando eu fui curada, as pessoas falavam assim, você tem que ter fé. Fala que tem fé. Eu falava, mas não vem de dentro. Eu não sei, não acho que Deus vai fazer, porque eu tô só dizendo que eu não tenho essa fé. Até que eu entrei num processo de ouvir a palavra, de ouvir sobre cura, de entender, de buscar o Espírito Santo. Aí, quando eu busquei, eu estava crendo com o meu coração. Eu nem entendia, eu nem tinha maturidade. Mas ali eu já estava vivendo um processo de transformação. Alguma pergunta, gente? A Elisângela comentou aqui que foi para a Alemanha, se reinventou, viveu novas coisas. A Elisângela é uma guerreira. A gente chama ela de Maria, né? Mas é Elisângela, Elis. Me mata não, amiga. Tem muita gente da Maranata aí, né? Tem. Para quem é da Maranata. Amo demais essa igreja, sou muito grata a Deus, aprendi muita coisa na Maranata, vim da Maranata, eu preguei na Maranata da 25, deve ter mais ou menos 1 mês e pouco, 2 meses, e
Eu falei para o pastor Davi e para a Débora que eu sou muito, muito grata a Deus por todo esse tempo que eu vivi na Maranata. De verdade. Amém. Ô, Ju, falta 5 minutos. O que que você acha? A gente sai? O que que vocês acham, pessoal? A gente sai e entra de novo para fazer uma oração sem cair a live? O que que você acha, Ju? Você que sabe, você que manda. Porque vai cair a live. Vamos orar? O que você acha? Alguém Olha, não tem. Falta 4 minutos, não vai dar tempo. Tá? Você que sabe. Posso Se eu orar? não... Quer que eu ore rapidinho? Orando, planejando, reinventando. Amém, Vânia. Deus te abençoe, Vânia. Vânia, vamos sair e entrar de novo, Vânia? Ju? Ah, melhor sair e entrar de novo, ó. Tá. Então vamos. Então, olha, gente, Deus abençoe, muito obrigada. A gente vai voltar agora para fazer uma oração, orar específico pelas nossas vidas e por tudo que está acontecendo. Mas a gente deixa aqui, né, Ju, que você não precisa seguir ninguém. Segue a direção que o Espírito Santo der para a sua vida. Você é filho amado e ele tem um plano para você. Amém. Assim como ele teve na vida da Ju, na vida de cada um. Então, você tem um propósito. Vamos lá. Você quer falar alguma coisa? Tem 2 minutinhos. Não, eu só quero dizer que seja guiado pelo Espírito Santo. Amém. Tenha o seu tempo no secreto com Deus, invista na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual, porque isso vai proporcionar a você uma vida em segurança em Cristo. E você não vai mais viver na instabilidade. Se você quer ser bem-sucedido em todas as áreas, invista na sua vida espiritual, porque você vai aprender a discernir a voz de Deus e a voz do mundo. Tá bom? Amém. Foi um prazer. Vou te chamar aí de novo. A gente ora.